Olá, aqui é o canal Miguel Jesus e você vai conhecer a vida desse homem. Não dava nada pra ele, velho. No passado, fala aí, Bruno, você é um homem mais feliz? Sou. Sim! Tá vendo? Então fica até o final. Assista que você não vai se arrepender. É Miguel. Sim! A paz, irmãos e irmãs, aqui é o Miguel Jesus, Comunidade Santificados pela Cruz, e eu tenho uma novidade aqui no canal, que é como se fosse um bloco, né? Uma série de entrevistas, de partilha com vários missionários, com vários convidados, aliás, né? E hoje eu estou aqui com o Bruno, né, Bruno? Se apresenta aí para nós, quem é você, quantos anos você tem, o que você é na igreja. Meu nome é Bruno Rodrigo, tenho 37 anos, faço parte do movimento Renovação Carismática Católica da Diocese de São Miguel Paulista. Estou como coordenador de grupo de oração já há 8 anos, na comunidade São Francisco de Assis, paróquia Cristo Redentor. Sou pregador da palavra e também tenho uma família linda, né? Casado com a Evaniele, 2 filhas, Emanuele e Giovana. Isso aí. Bacana. E o principal do canal é trazer uma evangelização para o público, né? Para trazer para vocês conteúdo, mas além de tudo, o conteúdo na prática, a vivência, né? E como diz a própria palavra, não existe a fé sem obras, porque seria morta. Então, eu quero trazer para vocês, como eu trazer o Bruno, depois também vai vir outros, quem sabe um padre no canal para dar o seu testemunho de padre e assim por diante. Mas aqui a principal ideia é o impacto, né, que o Concílio Vaticano II ocasionou nos nossos tempos, né? Temos aí santos já dos nossos dias, São João Paulo II, Padre Pio, que agora, depois do Concílio Vaticano II, a gente vai partilhar sobre isso um pouquinho, mas depois a gente saber mais da sua vida e o impacto do concílio para nós hoje, né? A abertura, né, Bruno? Na sua vida, desde esse tempo, dessa trajetória como coordenador, o que mudou o concílio, como é que eu posso dizer, as realidades que você vive hoje dentro da igreja após o concílio, né? Como um pregador, missionário, como que aconteceu, né? Essa mudança. Eu acredito muito no que a igreja nos ensina, né? Aquilo que a igreja transmite para os fiéis. Eu acho que a oportunidade, tenho certeza, a oportunidade que a igreja deu a partir do Concílio Vaticano II foi o quê? A abertura da porta da igreja para os fiéis estar trabalhando em serviço, né? Se a gente pegar a história da igreja antes do Concílio Vaticano II, os fiéis não tinham uma liberdade que hoje tem, de ser missionários, de pregar a palavra, né? Naquele tempo só os padres pregavam a palavra, né? Então ali a partir do Concílio Vaticano II abriu as portas para os fiéis, né? Ali sair do banco e estar em serviço, né? A fé sem obras é morta. Então foi um despertar da igreja e logo depois do Concílio Vaticano II, na mesma época ali, acontece o que? O movimento Renovação Carismática Católica, né? Em 1967. Então a minha experiência verdadeiramente ela acontece num grupo de rua, numa pastoral de rua, que a gente fazia missão nas casas, né? A gente rezava de segunda a quinta-feira nas casas, eu, mais alguns irmãos, o irmão Wagner, outros irmãos, o irmão Fábio, que foram as pessoas que me levaram a esse chamado que Deus tinha na minha vida de levar o evangelho através dos cenáculos marianos. Eu ainda não era casado, mas foi aí que eu tive uma experiência com Deus, através dos cenáculos marianos. E na sexta-feira que a gente tinha a missão de rua, de levar o alimento para os moradores de rua, foi outro impacto que eu tive com Deus, que
o irmão Wagner falou assim, hoje a gente teve uma formação de 3 meses para depois ir para a rua, fazer a pastoral de rua. Ele falou, hoje nós vamos ter um encontro com Jesus. E ali eu tive um encontro com Jesus com um irmãozinho de rua. Então a minha experiência com Deus foi na pastoral de rua. Não deu início na renovação carismática católica, e sim numa pastoral de rua, aonde a gente fazia primeiramente o cenáculo nas casas, de segunda a quinta, quando havia as casas, e depois na sexta-feira indo para a rua, evangelizar os irmãos de rua e fazer aquele chamado. Você quer uma oportunidade de mudança de vida? E quando o irmão falava eu quero, a gente levava eles para a missão Belém, onde tinha as casas de acolhida. Padre Jean Pietro, né? Isso, Padre Jean Pietro. Então eu tive uma caminhada na pastoral de rua, onde foi o meu despertar para a pregação da palavra, né? Então eu comecei pregando a palavra nas casas, para os irmãos de rua, aí depois eu entrei na renovação carismática católica. Então assim, o Concílio Vaticano II foi o despertar da igreja para o movimento, renovação, mas também para outras pastorais fazer a sua evangelização, porque a gente não pode também ficar fechado no nosso mundo de movimento, de comunidade, nosso retiro, mas tem muita gente em outros movimentos dentro da igreja que evangelizam também. Então foi aí que começou a minha verdadeira conversão, né? Ainda estou no processo de conversão, mas o início foi, o pontapé inicial foi aí, quando eu comecei a fazer essas formações e dei o meu sim a Deus verdadeiramente. Sim, muito bacana isso, Bruno, porque o Concílio Vaticano II, ele além de ser igreja, foi a igreja que determinou, né? Veio aí de São João, Papa João XXIII, e assim diante veio os outros papas, que foi a palavra não é se atualizando, mas escutando a voz do Espírito, a igreja, escutando a voz do Espírito para a igreja, porque um homem sem o Espírito Santo não é nada, e a igreja sem o Espírito Santo não é nada. Eu acredito que os movimentos também, como aconteceu na sua vida, veio e vem para alcançar muitas pessoas que às vezes não vai numa paróquia, não conhece um grupo de jovens, não conhece o seu grupo de oração, não conhece as novas comunidades, porque o primeiro contato da pessoa às vezes não é na igreja. Verdade. Né? Não é na igreja em si, a igreja pedra ali da paróquia, né? Às vezes eu, como já fiz algumas missões, as pessoas encontram Jesus como você na rua, né? Com o irmão de rua, ou numa palestra que você acabou dando uma palestra, uma pregação em algum canto e você foi, ou numa partilha na rua, ou algo que você foi ao encontro, né? O Papa Francisco vem muito falar isso, da gente sair da cadeira, que isso também se adequa ao Concílio Vaticano II, né? Que a importância do Concílio Vaticano II é tanto que cresceu muito os movimentos, né? Tanto carismáticos e não carismáticos, que tem uma profundidade na espiritualidade, porque isso que é o fundamento, eu acredito, que dá fé a alcançar mais, né? Eu ia fazer uma pergunta. Quem era o Bruno antes do concílio, antes do concílio, desse encontro com Jesus? Quem era o Bruno, né, Bruno? Eu era um jovem revoltado, né? Eu tive uma experiência com torcida organizada, né? A torcida Jovem dos Santos, por um bom tempo, até que um dia eu conheci a minha esposa num encontro de jovens. Então, eu estava num grupo de jovens, mas eu vivia uma vida como um jovem do mundo. Eu trazia as coisas do mundo para dentro da igreja, né? E Deus, pela misericórdia dele, permitiu que minha esposa, hoje minha esposa, mas na época uma jovem de 16 anos, fizesse o encontro de jovens com Cristo, ela sendo protestante. Olha que maravilha, né? Eu estava experimentando as coisas do mundo e fui trabalhar nesse encontro de jovens que um dia eu também
fiz esse encontro no ano de 2000. E no ano de 2004 eu conheci a minha esposa Ivani Ellen, sendo protestante, no encontro de jovens com Cristo da Igreja Católica. Ali começamos a namorar, né? Mas ainda experimentando das coisas do mundo, vivendo as coisas do mundo. Mas passaram-se os anos, me afastei da igreja, me afastei de tudo, e foi num término do nosso namoro que eu voltei para a igreja no ano de 2009, e ali eu falei, ó, se for para voltar é para casar na igreja católica. E ela aceitou porque ela tinha o desejo de casar no Santuário da Paz, que fica na cidade líder, né? Mas ainda sendo protestante. E ali começamos o noivado, tive uma experiência com Deus no momento de oração, como eu disse que às sexta-feira nós íamos para a pastoral de rua, mas tinha uma sexta-feira no mês que era adoração. A gente fazia adoração diante do Santíssimo. E ali o Espírito Santo soprou no meu ouvido uma palavrinha que mudou toda a minha vida, né? O perdão, né? Perdão pelos meus pais, pela minha mãe, tudo que eu vivi na minha adolescência. Cresci um jovem rebelde, descobri que o meu pai que me criou não era o meu pai, né? Descobri que eu tinha um outro pai. Então, uma coisa atrás da outra. Uma coisa atrás da outra. Então você vai entendendo porque eu era aquele jovem rebelde, buscava estar na torcida organizada, mas como uma válvula de escape, uma fuga para as coisas que eu vivia dentro de mim, o sofrimento, a falta do amor de um pai, a presença de um pai, a presença de uma mãe, né? Então tudo isso fez com que eu vivesse um mundo dentro da igreja. Eu conhecia Jesus, mas não permitia ele trabalhar em mim. Mas nesse momento de oração diante de Jesus, o Espírito Santo soprou em mim e eu perdoei o meu pai e minha mãe. E ali a minha esposa, a gente começou aos poucos a caminhar e ela veio se converter à Igreja Católica também logo quando a gente se casou em 2011. Então foi um processo também, né? Um processo. E ali eu comecei as minhas missões. No começo ela não aceitava muito, por mais que ela me conheceu na igreja, mas eu não tinha uma vida de homem de Deus, né? Então para ela foi um pouco difícil aceitar a minha conversão como foi, né? O desejo de não ter relação sexual, mas aí Deus prepara todo o casamento, prepara tudo, e a vontade de pregar o evangelho, porque foi proclamado sobre a minha vida que eu seria pregador, e eu disse sim a Deus. No começo ela não aceitou muito bem isso, né? Casamos, ainda ia pregar, voltava para casa, ela de cara feia. Aí Deus teve que trabalhar na vida dela também. Hoje, graças a Deus, assim, ela ora, né, pelas missões que eu faço, graças a Deus. Abraçou, né? Ela abraçou essa causa, mas também porque Deus chegou nela e falou assim, olha, quando Deus quer agir, não tem como você impedir a vontade de Deus. Deus usou uma irmã, a Elisângela, a esposa do Leandro, e falou assim, olha, Deus está mandando dizer assim, cuida das minhas coisas que eu cuido das suas. A partir daquela palavra saindo da boca da Lisa, a Ivaniele falou, ó, estou com você na missão. E graças a Deus ela me apoia e ela sabe que é a vontade de Deus, a pregação da palavra, a coordenação do grupo de oração e as missões. A vivência missionária. A vivência missionária. Yeah. Mas só para você entender, Miguel, assim, e os irmãos que vão assistir, eu era um jovem que estava na igreja, mas era um jovem como está na palavra, né? Está vivo, mas é como se estivesse morto, né? Era vivo na carcaça aqui, né? Mas dentro eu estava morto espiritualmente, né? Então era um vivo morto. Até que eu tive essa experiência com Deus e Deus está aí. Eu estou ainda no processo de conversão. Acho que todos nós, né? Todos nós, né? Estamos nesse processo de conversão. Sim. E que bacana, assim, a sua história, tudo que você tem feito hoje na juventude, aqui na diocese, né? Aonde muitas pessoas
conhece o seu ministério, conhece o seu trabalho missionário, né? Você é um homem que trabalha, né? Trabalha o serviço, né? Você tem a sua casa, ele é um homem, né? Como qualquer outro pai de família que está assistindo, tem gente que fala que eu trabalho, mas eu não consigo ter esse tempo que você tem, eu não consigo ter essa intensidade que você tem, né? Eu já vi gente que trabalha de segunda a sexta e que fala ainda que está cansado e não vai numa missa de domingo. É verdade. Né? Não vai numa missa de domingo, não vai num convite, né? Não vai... E assim, olhando esses testemunhos, gente, que a gente começou com o Concílio Vaticano II, que nós nascemos disso, né? O impacto é esse, é as conversões, é a mudança de vida, a metanoia, né? Que é a mudança de pensamento, causar isso, ocasionou isso. Então a abertura da igreja, olha o que aconteceu, um homem novo, eu também na minha história, que numa outra oportunidade conto também, mas tenho certeza que a igreja, em tudo, ouvindo o Espírito, sempre estará certa. Sempre estará certo. Acho que havia um santo da igreja, não lembro o nome, que disse que eu prefiro errar com a igreja do que errar sem ela. Porque se errarmos com a igreja, nós estamos com a igreja. Se você erra com a igreja sem estar com a igreja, eu acho que é muito mais difícil. Então, a voz do Espírito, que é a voz missionária que entrou dentro da igreja, ocasionou muitos testemunhos, né? Muitos testemunhos. Eu vejo assim, Miguel, que o Concílio Vaticano II foi a vontade de Deus. Porque a gente vê a mudança das pessoas, não a igreja mudando. Muito se fala assim, a igreja está mudando. A igreja precisa pensar diferente. A igreja isso, a igreja aquilo, não. O concílio aconteceu não para que a igreja mudasse, mas para que o povo mudasse de atitude e de pensamento, mas pensasse com a igreja. Se nós olharmos a história, muitas pessoas iam às vezes para a igreja não pela vontade, mas pela obrigação. Pela mera tradição, né? Mera tradição, tenho que ir, é o domingo, se eu não for. Então, quando há abertura para os fiéis também conhecer mais a igreja. Uma igreja que não era tão conhecida, que hoje todos têm o livre acesso de conhecer a tradição da igreja, o magistério da igreja. Hoje quem não tem um documento de Aparecido, um pregador, ele tá louco. Ele tem que conhecer o documento Sim. de Aparecida, o catecismo da igreja, a história dos santos, Padre Pio. Sim, né? Tem que estar por dentro, né? Tem que estar por dentro. Então eu acredito que essa abertura da igreja foi abrir a nossa mente e o povo se levantar do banco. Porque antes era o quê? Sentava, levantava, rezava e ia embora. Agora não, eu sento, eu rezo, eu levanto e tenho uma missão. Eu vou para a missa, depois da missa eu tenho uma missão. Qual que é? Levar Jesus que habita em mim, no meu coração. Sim, exatamente. Então, se eu pegar a minha história, Miguel, e olhar assim, eu vejo que a misericórdia de Deus foi muito grande na minha vida, na vida da minha esposa, né? Porque não é fácil hoje a gente ouvir que um ex-protestante virou católico. A gente ouve católicos que viraram protestantes. Né? E aí eu sou um testemunho disso, que a minha esposa hoje é católica e prega às vezes comigo para dar testemunho daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. O Miguel fala assim: Bruno, você trabalha? Eu trabalho. De segunda a sexta, de vez em quando dia de sábado, que é um sábado sim, um sábado não. Mas fico cansado? Fico. Às vezes tenho missão a semana Pregação inteira. na semana. Pregação, oração nas com casas. Duas filhas, né? A gente já pegamos ônibus, Miguel, lá pro fundão de Guaianazes, e as crianças dormindo, mas com a gente. Quando tínhamos carro, ia com a gente. Sim. A gente não pode, Miguel, colocar os filhos como empecilho. Se Deus nos chama, Deus está te chamando, você não pode pôr os seus filhos como empecilho para fazer a obra de Deus. Não pode, você está negligenciando o chamado de Deus na sua vida.
E eu nunca olhei dessa forma. Eu acredito que quando eu saio, se minha esposa e minhas filhas não vão comigo, Deus está cuidando delas. Porque Ele mesmo falou, cuida das minhas coisas que eu cuido das suas. Né? Sim. Então, falando de missão, Miguel, né? Porque o Concílio Vaticano nos chamou a ser missionários, né? Sim. A sair do banco e fazer a obra, né? O chamado de Deus, e eu separei aqui no livro Documento de Aparecida, um trecho muito importante sobre o chamado, né? E quando o Miguel me fez esse convite, eu já pensei logo no Documento de Aparecida, que muitas vezes quando eu vou pregar, eu pego algum conteúdo do documento de Aparecida ou do catecismo ou alguma história de santo. Aí vai estar aqui na página 129, vai estar escrito assim: encontro com Jesus Cristo. Aqueles que serão seus discípulos já o buscam. Aqueles que são os seus discípulos já o buscam. Primeira característica do cristão que conheceu Jesus: buscar ele intensamente. Quem buscava Jesus? Um santo lá dos primeiros séculos, Santo Agostinho. Santo Agostinho tinha um desejo de Deus e ele buscava Deus em tudo, mas não encontrava. Tanto é que ele vai falar, procurava, né? O Senhor fora, mas descobri que estava dentro. Então a gente tem que buscar esse Cristo que nós encontramos todos os dias para que a gente não caia. Mas é o Senhor quem chama, segue-me. Ele me chama, mas eu busco. Tá entendendo, Miguel? O Concílio Vaticano II abriu as portas porque esse Cristo nos chamou. Ele nos chamou. A partir do momento que ele abriu as portas, a igreja abriu as portas, eu comecei a buscar ele, a querer encontrar ele. E a partir desse encontro, eu levo ele àqueles que ainda não conhecem. Aí vai dizer assim: é necessário descobrir o sentido mais profundo da busca, assim como é necessário propiciar o encontro com Cristo, que dá origem à iniciação cristã. Esse encontro deve renovar-se constantemente pelo testemunho pessoal. Miguel, eu e você não pregamos só nos grupos de oração. A gente prega onde? No ônibus. A gente prega onde? Nas escolas. A gente prega onde? Dentro de casa. Dentro de casa. Testemunho pessoal. Eu e o Miguel partilhávamos antes desse vídeo algumas missões que Deus nos proporcionou sem o holoforte. O Miguel, certo dia, evangelizou 2 irmãos embriagados que saíram na porrada. Né, Miguel? Separei briga e tudo, né? Foi E sim. Deus te usou ali para levar um Sim. daqueles homens. Tive ousadia, né? Ousadia. Porque tem coisas que a gente Mas se o que depara, prevaleceu aí? Seu testemunho o testemunho, pessoal. né? As pessoas hoje, antigamente as pessoas me procuravam pelo Miguel do futebol. Hoje, o Miguel da igreja. O Miguel da igreja. O Miguel que faz as coisas de Deus. Miguel do bem. O pessoal fala também, né? Eu tô até fazendo aqui o papel do entrevistador, né? Mas por que eu fiz isso? É o testemunho pessoal. Sim. Podem falar assim, o Bruno e o Miguel prega, mas ninguém vê a gente pregando no oculto. É coisas Sim. que ficam guardadas Só para Deus. Deus. Só Deus. Né? Então, assim, o testemunho pessoal a gente tem que dar todos os dias, não só nos grupos de oração, nos retiros, nos encontros, mas dentro de casa, aonde a gente está. Deus vai querer de nós coisas que estão guardadas em nós, que nem nós mesmos conhecemos. E aí, a partir desse descobrir de Deus em nós, que nós começamos a testemunhar algo que a gente muitas vezes nem sabia que tinha. A bondade, a caridade, o amor fraterno. Eu separei essa parte do documento de Aparecida porque vai falar do testemunho pessoal e vai dizer assim: pelo anúncio do querigma e pela ação missionária da comunidade. Eu não sou de comunidade de vida, Nem de aliança. nem de aliança, mas eu estou sempre com a comunidade do Miguel. Então eu faço parte dessa comunidade também. Mas é através do anúncio do querigma que nós somos chamados.
Isso que é importante. Tudo isso abrange o Concílio Vaticano II. Tudo isso. Né? Eu acredito assim, Miguel, que Deus tem muito para nós, tanto para santificados pela cruz e para você que está assistindo. Sim. Vai ler mais alguma coisinha, irmão? Ou vai Não, fechar só aqui? Tá, beleza. E assim, gente, pessoal viu, a gente mudou um pouco a temática do canal, porque teve outros vídeos de cantando, cover, isso e aquilo. Mas igual eu escrevi a definição do canal, que tem como colocar, né? Eu coloquei que aqui estamos para que diversas formas alcancemos você, né? No YouTube a gente aprende, Bruno, com essa plataforma digital, que nós temos que ter um nicho. Nicho é um público-alvo, é um público, só um público. Só um público só para você ganhar fama, né? Se eu vou falar sobre cegos, eu vou ter um canal só sobre cegos. Então, é o nicho, né? O público. Só que aqui é diferente. Talvez você caiu de paraquedas aqui, né? E você está assistindo esse vídeo, continua até o final e eu já falo para você se inscrever, deixar seu like e comentar o que você achou dessa partilha. E isso acontece, Bruno, às vezes a pessoa clicar e fala, nossa, que interessante, a pessoa começa a interagir e às vezes a pessoa nem é católica, a pessoa não sabe o que é igreja, mas se interessou porque talvez tinha uma vida como a sua e viu o vídeo até aqui. E sim, gente, somos as pessoas mais felizes. Eu acredito que... meu irmão ele sempre fala que felicidade é estado de espírito, né? Felicidade é momentânea. Só que para nós cristãos eu acredito numa felicidade que reina, plena, que vamos alcançar ainda mais a felicidade eterna. E quando escolhemos viver assim, gente, não é porque colocaram a arma na nossa cabeça ou impuseram aquilo, você tem que fazer porque minha mãe foi assim, meu avô foi assim, mas porque experimentamos. Estamos falando aqui de experiência. Mas se você não provar, né, Bruno? Né? Tudo isso que a gente fala não valeu de nada, mas você precisa provar. Então, fique ligado, né? A gente vai deixar a divulgação, deixar o contato também do Bruno aí na descrição. Eu vou deixar o e-mail para que se você quiser entrar em contato, conhecer mais, tá bom? O vídeo ficou um pouco longo, mas é para vocês, tá bom? E vai estar bacana, pode falar. O vídeo ficou longo porque muita coisa acontece, né? Sim. Tem muito testemunho. Mas eu resumi um pouco, né? Não contei toda a minha experiência com o mundo, torcida organizada. Eu tive traumatismo bucal por causa de torcida organizada. Eu quase morri, né? Quase morri. Por 2 vezes Deus me privou, né, da morte, né? E depois que conheci a minha esposa foi onde que tudo, né, começou a ter um caminho e Deus foi preparando tudo. Já está encerrando, né, Miguel? Já está encerrando. Infelizmente, nós queríamos ficar aqui muito mais. Era para ser 15 minutos, está dando 30. Era para ser 15 e está dando 30, mas é isso aí. Eu acredito que vai alcançar muita gente esse vídeo, Bruno. E fiquem ligados, gente, no canal, porque aqui é uma plataforma que a gente consegue alcançar mais. Quanto mais, Bruno, melhor, certo? Antigamente tinha aquela propaganda boca a boca, o evangelho boca a boca. O evangelho que claro, nunca deverá ser esquecido. O boca a boca, a experiência, o estar do lado. Mas aqui na sua televisão, no seu celular, você ouvindo no fone, indo trabalhar, é algo que está alcançando você, tá certo? Se vocês não conhecem o documento, se coloque mais nas informações da igreja, o que tem acontecido. E, gente, fique ligado, porque colocaremos coisas aqui surpreendentes, testemunhos de pessoas e assim por diante. Músicas da comunidade, já tem até uma pregação gravada, que eu sempre costumo colocar também. Se tiver pregação, a gente coloca dos irmãos, de todos, para alcançar. Aqui não é para me engrandecer, igual o pessoal fala, e nem para ninguém, mas é para alcançar. Esse é o nosso propósito, né, Bruno? Quer falar? Alcançar as almas. As almas. Nosso desejo é as almas. Eu gosto muito do Miguel porque o Miguel tem o mesmo pensamento que o meu, as almas.
né? Vejo muita santidade no Miguel, muita humildade e o desejo das almas. Somos meros pecadores. Padre Pio dizia, né? Eu sou só um pobre frade que reza, ele dizia, Padre Pio. E São Francisco vai dizer que certa vez chegaram nele e falaram assim: Francisco, você não é intelectual, não é inteligente, por que o povo te segue? Porque eu sou pecador. Aí se as almas nos seguem, é porque nós somos pecadores, Miguel. Não precisa ter inveja de nós nem ciúmes, não. É porque a gente é pecador mesmo. Então, por isso que as pessoas se aproximam de nós. Através da nossa fraqueza, Deus se faz tão grande, né? Sim. Que as pessoas encontram Cristo em nós. É isso aí, gente. 30 minutos de vídeo, mas é 30 minutos de experiência. Amém. E você que tá aqui até o final, cara, parabéns pra você. Talvez você poderia estar fazendo um monte de coisa, mas você tá aqui com nós, graças a Deus. Amém. Vou fazer uma live? Vamos fazer uma live? Vamos. Vamos fazer uma live depois. Hoje, agora. Hoje, olha, ó, Vou fazer uma live. gente, Deus abençoe. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.